Vai começar agora. Vetcast informa. Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Agrovet Informa. Aproveitar esse momento para nos atualizar e manter a conversa em dia, trazendo para você uma conversa bacana sobre temas variados na veterinária e na agronomia. E para isso contamos com o apoio dos nossos parceiros, Agropecuária Santo Antônio, Ana Maria Dog Walker e o supermercado Unimax. Hoje vamos falar do desafio do atendimento a campo, a mulher no campo. Para essa mesa, contamos comigo, Patrícia Grube dos Santos de Lima, Ana Kopansky, Josane Pagliosa. E como nossa convidada, trazemos hoje Patrícia Diana Schwartz. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é médica veterinária no Pat Pet Shop, professora universitária, coordenadora de estágios e professora do curso técnico em agropecuária da Associação de Educação Agrícola Entre Rios. Pati, posso me referir assim? Pode, Fala um pouquinho sobre você e o que levou você a gostar de fazer atendimentos a campo. Boa noite, pessoal. Eu gosto desde que eu era mais nova. Então, assim, eu sempre gostei muito de animais. E sempre quando eu morava em Curitiba, eu sempre vinha finais de semana, eu vinha aqui pra Guarapuava, pra Colônia, né? E daí eu ia sempre na fazenda dos meus tios-avós. E dos meus avós, assim, que eles tinham propriedade. Eles tinham gado, tinha carneiro, então eles tinham vários tipos de animais. E isso me atraiu, eu gostava. É um feeling, né? Eu tinha um feeling com os animais. E eu sentia, assim, muito mais atraída vendo todas as atividades que eles faziam, que realizavam, a felicidade de ver um terneiro nascer ou de algum animal sobreviver a alguma intempérie de doença, alguma coisa assim. Então, isso me deixou cada vez mais apaixonada pela profissão. Eu sempre falo assim que eu nasci com 2 dons, né? Um deles que Deus me deu foi gostar de animais e interpretar talvez o que eles tenham, né? E outro é de ser professora. Então, acho que essas duas coisas juntou e me tornou ser essa veterinária que eu gosto e deu aquele feeling pra mim gostar mais disso. Mas desde mais nova, assim, que eu sou apaixonada pela veterinária, ainda mais por animais de grande porte. Viver livre na natureza, essas coisas assim. Paty, como é a relação veterinário, funcionário e o proprietário do local que você atende? Se essa relação, assim, é compreensível, eles gostam, eles te entendem, né? Eles aceitam tudo que você passa? Então, assim, Ana, depende muito do local, da propriedade que a gente vai, né? Assim, eu já tive bastante problemas, como em outras propriedades eu não tenho problema nenhum. Eles até gostam quando uma mulher vai lá e faça esse atendimento. Normalmente, assim, com os proprietários é mais fácil, porque como eles já não chamam, então eles já sabem que é uma mulher que vem, já sabem que eu trabalho nessa área, que eu gosto nessa área e tudo mais. Já com os peões, assim, ou com os funcionários, depende muito da cabeça de cada um, porque ainda a gente, mesmo estando num século já bem avançado, tem muita gente ainda acha, né, principalmente alguns homens que acham que lugar de mulher não é no campo, né, fazendo coisas pesadas, é em outros lugares, atendimento para pequenos animais, alguma coisa assim. Então, muitos deles se surpreendem quando vem uma mulher e eu fico até com um pé um pouco mais atrás, assim, mas, assim, até hoje eu tive poucos problemas e os problemas que eu tive, assim, é porque a cabeça mesmo do funcionário ou do peão era um pouco mais machista, assim. Infelizmente ainda tem muito preconceito. Muito. Achando que lugar de mulher não é mexer com grandes animais, é só com pequenos, porque não tem força, porque não vai conseguir derrubar um animal ou alguma coisa assim. Então, eles acham que a gente não tem força suficiente para lidar com animais de grande porte. Então, eles acham que é muito mais fácil a mulher, com pouca força, trabalhar com pequenos animais do que com grandes animais. Infelizmente, ainda acontece bastante isso. Muito isso. E com relação a esses atendimentos, quais são? Você efetua todos os atendimentos na fazenda de grande porte ou você acaba trazendo uns para atender na sua clínica? Como que é feito esse atendimento? A maioria dos atendimentos, principalmente de bovinos e ovinos, são realizados a campo, né, na própria propriedade, porque o custo ou o serviço de trazer um animal até uma clínica ou até um hospital, ele é muito elevado, muitas vezes não compensa, tem que emitir GTA, tem que fazer um monte de trâmites e muitas vezes o peão ou o funcionário ou o proprietário da propriedade não tem essa condição de trazer um animal até nós.
E eu gosto também, principalmente, de ir até o local desses animais, né? Porque quando a gente fala em animais, atendimento a animais a campo, a gente tem que avaliar bem o entorno de tudo o que está levando a esse animal a ficar doente. Então, alguma coisinha que o proprietário ou que o funcionário não consegue te explicar, nós, com os nossos olhos já treinados, a gente consegue identificar o que está levando essa doença para o animal ou alguma coisa assim. Né? Então, eu gosto bastante de ir e fica muito mais fácil uma pessoa se deslocar do que um animal se deslocar até ali. Já em equinos, depende muito, assim, depende do que o animal está apresentando. Então, se a gente sabe que já tem um problema que ele precisa de um exame um pouco mais específico, que nem um raio-x ou um ultrassom ou alguma coisa assim, eu indico para ir no local. Mas, normalmente, assim, eu me desloco até o local. Fica muito mais fácil e eu consigo ver a realidade do animal. E você realiza todos os tipos de procedimento, seja um prolapso uterino, uma cesariana, uma simples medicação ali para... Então, a maioria dos atendimentos em que eu acho que eu sou capaz, eu realizo, né? Algumas coisas assim, quando são muito específicas, que nem um quadro de talvez uma cirurgia de um equino, que não é a minha área, eu já não indico uma outra pessoa para realizar. Eu sei bem das minhas limitações e eu deixo isso claro para o proprietário. Eu posso ir lá fazer o primeiro atendimento, mas se precisar eu indico outra pessoa para realizar. Mas senão eu faço todos os procedimentos que são cabíveis para o local. E no meu momento ali eu faço. É bem tranquila. Os atendimentos a campo, eu imagino que sejam bem diferenciados. Então, cada rotina, cada local é uma coisa específica a se verificar. Teve algum atendimento assim que foi incomum, que foi diferenciado que você fez? Então, assim, que nem você falou, né? Cada atendimento é um atendimento diferenciado, porque é uma coisa nova, mesmo que tenha a mesma doença, a gente tem que pegar e tem que ver de como surgiu. Algumas vezes ela surgiu por uma coisa, outra vez surgiu por outra coisa. Então, agora eu me lembrei de uma, assim, que eu fui chamada depois que vários médicos veterinários foram chamados para uma propriedade que trabalhava com equinos, e eles estavam com muita taxa de aborto em éguas, principalmente no terço final da gestação. E já tinham feito todos os exames, trocado garanhão, trocado tudo, e ninguém estava resolvendo. E daí uma pessoa me indicou e eu fui lá, né? Fui conhecer primeiro o local, fiz todos os exames nos animais que eram cabíveis, exames clínicos, exames físicos, e fui conhecer a propriedade para ver realmente o que estava acontecendo. Daí, no meio dessa caminhada, assim, eu pude verificar que as fêmeas, elas estavam num piquete um pouco mais distante e que a água delas, elas não recebiam água em bebedouros, mas sim elas tinham que tomar água do rio. E analisando toda a parte do rio, isso tinha muita capivara, tinha bastante rato do mato. Então, ali naquela região, ali tinha bastante condições de ter uma doença que pode levar a taxa de aborto elevada em éguas, que é a leptospirose. Então, a partir daí, o que a gente fez? Coletei sangue de todos os animais, principalmente dessas fêmeas, e a gente fez o exame de leptospirose e deu positivo em todas as fêmeas que haviam abortado. Então, a gente entrou com um tratamento, cercou toda a propriedade, fez o tratamento na água que os animais bebiam, começou a fazer o controle de roedores e, através disso, a gente conseguiu eliminar todos os abortos. Então, no próximo ano, todas as éguas chegaram a parir, até aquelas mesmas que já estariam sendo descartadas, elas acabaram criando, né, tendo uma nova gestação, e o proprietário ficou bem contente. Então, era uma coisinha assim pequenininha, que muita gente, quando a gente faz um atendimento numa clínica, a gente não ia nunca talvez perceber que poderia ser isso, né? Porque foi feito exame para várias coisas. E por último, só que a gente pensou em leptospirose, mas porque a gente foi conhecer o entorno da propriedade, né? Que a gente conseguiu ver o quê? Que a gente conseguiu ver da onde que esses animais tomavam água e conhecer a fauna da região, né? Então, eu achei que esse caso foi bem incomum, assim, porque foi bem difícil, que ficamos muito tempo ali trabalhando, tentando descobrir. E já outros veterinários tinham tentado e ninguém tinha conseguido. Então, assim, foi de grande valia. A partir daí, muita gente da parte de equinos começou a me procurar também. Fiquei bem feliz com o resultado. Frisando o que você falou, né? Da importância de ir até o local Sim. e visualizar tudo o ambiente onde o animal mora. Porque normalmente, assim, quando o animal vai até a tua clínica, ou quando você vai, ou o animal está no estábulo, muitas vezes o que acontece? A gente vê só o animal em si. E a gente depende muito do que o proprietário ou o que o funcionário fala pra gente.
E como eu falei antes para vocês, o olhar clínico de nós, assim, que a gente é instruído, que a gente aprende durante a faculdade, é que a gente tem que olhar não só o animal como um todo, mas a gente tem que avaliar todo o ambiente do animal. Porque uma plantinha que talvez pro proprietário não seja tóxica, pro animal pode ser tóxico, né? Uma ração depositada num dia e deixada até 2, 3 dias pode fazer mal. E pro proprietário, o animal não quer comer porque tá de bucho cheio, mas não é bem assim, né? Então, por isso que é legal a gente fazer essa visualização, caminhar pela propriedade, né? Ir em todos os cantos em que esses animais estão, porque a gente consegue ver com um olhar mais crítico as coisas que talvez eles não possam ver. E como você concilia os atendimentos a campo com a sua clínica? Por exemplo, às vezes você tem uma consulta e daí você tem uma chamada de emergência, alguma coisa assim. Uhum. Então, eu sempre tento dar prioridade qual que é o caso de vida ou morte, né? Então, assim, eu sempre vou dar prioridade àqueles atendimentos em que o paciente está mais próximo à fatalidade. Se os dois estiverem no mesmo esquema que não corre um risco de vida, então eu tento dar prioridade àquele que está mais perto de mim ou quem foi o primeiro chamado, né? Então, tenho isso daí que eu tenho que avaliar também. Muitas vezes o que já aconteceu. Então, já veio uma pessoa trazendo o animal, falando no telefone que esse animal estava prestes a entrar em óbito, que era uma emergência, isso e aquilo. Então, chegando na clínica, eu vi que esse animal não estava assim. Então, eu fiz um atendimento rápido, vi que ele estava com sinais vitais estáveis, eu dei um analgésico e fui para um atendimento a campo, porque lá também já estava com um problema um pouco maior. Daí, depois que eu voltei, eu continuei a fazer o atendimento a esse, né? E deixo bem explícito, bem explicado para o proprietário que pode acontecer isso, porque assim, a gente sempre tem que dar prioridade ao estado clínico do animal. Sim. Não adianta nada eu falar, vou ali ver o animal a campo, sendo que o animal que está chegando na minha clínica está prestes para vir a óbito, ou está entrando em convulsão, ou alguma coisa assim, que tem que ser tratamento imediato. Então, vai variar muito conforme esses animais vêm. E também eu tenho que levar em conta a distância de deslocamento, tudo isso, mais ou menos quanto tempo que eu vou demorar. Algumas vezes, se eu ficar uns 15 minutos a mais atendendo esse animal que veio na clínica, não vai fazer diferença para aquele que está lá no campo. Então, eu tenho que, né, tem que ter um jogo de cintura aí, mas né, a gente consegue, né, dar um jeito. E você tem bastante atendimento, tipo, na região, assim? Ou é mais concentrado ali na colônia? Então, eu vou ser bem sincera, então, desde meus 15 anos de formados que eu tenho, faz, assim, no início eu tinha mais na região, assim, né? Agora já diminuiu um pouco. Por que já diminuiu? Porque veio muito mais gente trabalhando. Eu, devido a eu dar aula, ter minha clínica, então já diminuiu a minha oferta de tempo para mim ir para vários lugares. Então, tô deixando de atender lugares mais longe porque eu tô dando prioridade a outras coisas, assim. Então, eu coloquei na minha carreira que eu, no momento, eu tô mais focando para dar aula, né? Ou para ensinar os meus alunos tanto no curso técnico quanto na faculdade, então eu não estou aceitando tantos atendimentos mais a campo, né? E hoje em dia, como tem muitos especialistas, então muitas propriedades eles já indicam, mas já vão direto para um especialista, né? E como eu sou uma clínica geral, eu não sou especialista, então eu, assim, normalmente chamam para apagar o fogo, né? Quando tá assim, quando já não sabe o que fazer, o especialista de reprodução não faz, o especialista de nutrição não faz, então chama aquele clínico geral para dar aquela ajeitadinha no negócio, né? No animal. E no caso de uma chamada, vamos dar um exemplo assim, você foi chamada para um atendimento a campo e quando você chegou lá, você viu a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. Qual que é a maior dificuldade de se fazer um procedimento cirúrgico hoje a campo? Então, hoje a campo, eu acho que a maior dificuldade é o valor do procedimento comparado com o valor que o animal possui. Então, muitos proprietários, eles te perguntam o valor e calculam ali na cabeça ou até na mão, assim, se a cirurgia vai custar mais do que o animal. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa, como é um animal de produção, para ele, o que importa vai ser o valor final que ele vai ganhar. Se, digamos assim, um animal que custa R$1.000, o procedimento que você vai fazer é de 750, ele vai falar assim, não, eu prefiro não gastar esse valor porque talvez eu nunca vá recuperar esse valor. Sim. Mesmo que ele ganhe um pouco a mais, assim. Então, essa também é uma grande dificuldade, é isso.
né? Que o proprietário, muitas vezes, ele opta por deixar o animal sem atendimento, sem cirurgia, por causa do custo do tratamento. Que ele acha que talvez o valor do animal não tenha esse custo todo. Né? Eu acho que essa é uma das principais, assim, dificuldades em realizar. Outra dificuldade também é que quando muitas vezes a gente chega lá, o que acontece, né? O animal já está num estado que talvez a cirurgia não consiga mais resolver, ou o atendimento não consiga mais resolver, né? Então, essa também é uma outra dificuldade. Quando a gente é chamado, o animal já está num estado que quase não tem mais o que fazer, né? Então, por isso. Então, é um pouco complicado isso também. Uhum. Essa é a dificuldade do a campo, né? Dos animais de produção, né? Diferente dos pets que tem aquele valor amor, sentimental, essas coisas. Muitas vezes problema. Esses animais, assim, de campo, de grande porte, principalmente, assim, se o animal não valer muito, eles pensam muito bem naquilo lá, ou se compensa ou não compensa realizar esse procedimento. Tanto que tem, assim, pessoas que deixam de chamar um médico veterinário, porque acham que vai ser um custo muito grande e resolve ele mesmo sacrificar o animal, porque talvez ele fale assim, vou gastar muito mais do que esse animal me daria, né? Infelizmente, ainda tem muitos lugares que são assim. E os proprietários, eles aceitam fácil o diagnóstico, assim? Porque, assim como você estava falando, o tratamento, ele vai variar conforme o valor desse tratamento e tudo mais, mas eles aceitam fácil o diagnóstico, fazer esses tratamentos? Quando não é tão caro, eles aceitam com maior facilidade? Aceitam com maior facilidade, mas assim, também o que envolve também nesse aceito fácil o diagnóstico ou o tratamento é porque, assim, muitas pessoas que trabalham faz muito tempo com criação, eles escutam muito ou vivem do que os antepassados passaram para eles, né? Então, assim, um caso que eu tive na minha própria propriedade, quando a gente ainda tinha animais, que eu entrei logo depois que eu me formei e eu fui querer mudar algumas coisas e o meu pai falou assim, não, sempre foi feito assim, meu avô fez, meu pai fez e eu tô continuando fazendo assim e dá certo. Eu queria trazer uma coisa nova, eles não aceitaram, né? Uma ração diferente, uma alimentação diferente, até medicamentos um pouco mais caros, eles não aceitaram, porque tem muito daquilo lá. Se estava dando certo até agora, por que eu vou mudar e vou fazer uma coisa diferente? Né? Então, isso é uma coisa que é um pouco difícil da gente lidar, porque quem trabalha nessa área acha que sabe muita coisa. Então, esse achar deles, muitas vezes interfere no nosso diagnóstico. Então, a gente vai falar que é um diagnóstico de alguma doença específica, que eles nunca ouviram falar, e eles ficam batendo na tecla, não. É outra doença que é bem comum aqui na região, porque o meu vizinho tinha, o outro tinha, eu já tinha nessa propriedade. Então, alguns, eles têm essa resistência. Outros não, outros eles são totalmente abertos a esses diagnósticos, até os tratamentos. Eles gostam até de variar os tratamentos para evitar com que os animais tenham tolerância à medicação ou alguma coisa assim. Então, depende muito de cada caso. Eu já tive proprietários que aceitaram bem de boa e tive proprietários que eu tive que bater o pé, mostrar, pedir exames, explicar, até desenhar muitas vezes para eles entenderem que é aquela doença, que é aquele diagnóstico e tudo. Então, é que nem eu falo assim, é que nem em todos os lugares, né? Então, a gente tem gente que aceita e gente que não aceita e, né, de vez em quando dá uma leve discussão. Acho que é um problema grande para os recém-formados, né? Mudar a cabeça das pessoas mais antigas. Sim. E muitas vezes essas pessoas antigas não se ligam que a tecnologia muda, a ciência está correndo todo ano, tem coisas novas. Então, para eles, não, aquele medicamento sempre curou, mas eles não se eles esquecem de procurar que aquela mesma partícula foi transformada em outra, mas bem melhor, bem mais ativa. Então, né? Tem que mostrar isso, colocar, não, é a mesma coisa, só que ele, né, então tem que explicar bem bonitinho. Algumas vezes isso é também uma dificuldade, né, mas assim, que nem eu falei assim, tem gente que aceita fácil, tem gente que não aceita tão fácil. É que eu acho que eu vejo algumas situações que é inconcebível para eles que uma pessoa mais nova saiba mais, ou porque você pode ir lá e falar, mas é como você disse, vem o vizinho que disse que, sei lá, deu folha de babosa e melhorou, eles vão fazer isso antes de eu procurar o atendimento. Sim. E outra, né, que nem a gente tava falando assim, né, o que é mais, assim, de mais dificuldade também, é que muitas vezes a gente já vai lá, o proprietário, o peão, já fez de tudo que poderia fazer. Então, assim, já medicou para isso, já medicou para aquilo.
já não tem quase o que fazer. Muitas vezes acontece isso, né? Então, assim, não, eu sei, eu vou aplicar a medicação, daí quando você chega lá, tudo que você poderia talvez usar de uma maneira correta, ou né, já não vai mais funcionar. O animal já está resistente. Já está resistente, ou até muitas vezes eles estão mascarando os sintomas, que eram sintomas ou sinais iniciais que a gente depois não consegue mais enxergar, né? Porque eles foram tratar de uma coisa, diminuiu aquele sinal que para nós seria importante, e a gente acaba até algumas vezes tem que tomar cuidado para não ter um falso diagnóstico, né? Então essa é outra dificuldade que a gente tem, que eles preferem medicar antes do que chamar um médico veterinário, né? Então tem essa dificuldade também, que é uma grande dificuldade em animais de produção, animais a campo. Eu acho que o caso que mais deve se aplicar nesse exemplo que você deu é o tratamento para tristeza parasitária. Ah, com certeza. Porque eles chamam uma vez e aí, tipo, começou os sintomas ali, e os sinais, né? O funcionário já vai tratar. Eles só vão te chamar de novo se não der conta. Se a medicação é o caso não mais fazer. comum. É, né? O caso mais comum é esse mesmo. A tristeza parasitária, que todo mundo chama de amarelão, ou até alguma coisa assim. Você chega lá, o animal tá caído, tá com febre, tá com tudo, só que eles já deram medicação, né? E deram medicação, digamos, uma receitinha de bolo, não importando o peso do animal, não importando várias características. E isso acaba mascarando muito do que o animal apresentava, todas as coisas assim. Então, a gente tem bastante dificuldade nisso. Eles, que nem eu sempre falo, no primeiro atendimento eles estão com uma cadernetinha, anotando tudo, olhando para dentro da tua pastinha, o que você tá utilizando, qual que é a dose, eles perguntam tudo. Já depois você vai ver assim, que no primeiro eles te chamam, no segundo, no terceiro, no quarto animal eles não te chamam. Só que você sabe que vai ter recidiva de tristeza parasitária, um exemplo, né? Porque a gente sabe que é transmitido por um carrapato, né? Que é através da babese e da anaplasma. Mas assim, eles vão tratar aquele animal, os outros animais com a mesma quantidade, a mesma coisa que você fez. Por isso que muitas vezes, assim, eu sou até um pouco chata em relação a isso, eu gosto de esconder o que eu tô dando, né? Então, assim, para evitar com que isso aconteça, né? Ou até, de vez de falar o nome comercial do medicamento, falar o nome do princípio ativo. Daí, o que acontece? As pessoas, elas vão tentar procurar o nome comercial, achando, né? O nome comercial, mas não vão conseguir achar porque eu falei o princípio ativo. Então, isso dificulta um pouco mais. Não é uma sacanagem que a gente faz, né? Mas a gente tá se precavendo para que não ocorra essas coisas. Não ocorra o tratamento ao olhômetro. Ao olhômetro, mas é bem isso, né? Ou no achismo, né? Eu acho que pode ser, eu acho que essa dosagem é correta, então, né? E como mulher, quais dificuldades que você encontra? Como você tinha dito anteriormente, eles às vezes até se surpreendem com o resultado, né? Mas até você chegar nesse ponto, como é que eles te tratam? Então, assim, eu já tive vários casos, assim, eu já tive casos que eu fui super bem tratada, e outros casos, assim, que eles olham, assim, pra mim, assim, e falam assim, uma mulher, normalmente, quando eu comecei a trabalhar a campo, tinha 24 anos, então eu tinha uma cara de criança. Você chegava lá na propriedade, descia, o povo já começava a olhar, será que essa pessoa vai conseguir dar conta, né? Muitas vezes nem só por ser mulher, mas também por ser mais nova, né? E daí depois, conforme você vai mostrando para eles, eles conseguem ver, opa, né? Ali não precisa ter braço, precisa ter inteligência, que nem eu sempre falo, assim, a mulher talvez não tenha força suficiente para derrubar um animal sozinha. Mas ela tem capacidade suficiente para ensinar várias pessoas a como derrubar. Até o próprio peão, se ele não souber como derrubar, ele não vai derrubar um animal sozinho, né? Então, se a gente não ensinar isso para ele, ele também não vai conseguir. Mas, assim, eu já sofri bastante preconceito, né? Eu trabalhei também no Mato Grosso e lá, assim, eu senti bastante diferença depois quando eu voltei para cá. Que lá, quando eles viam uma mulher entrar numa propriedade sendo médica veterinária, eles aplaudiam. Eles ficavam assim de boca aberta, como uma mulher tem coragem de ir lá e fazer, e eles veneravam mulheres veterinárias lá. Por quê? Porque eles viam a dificuldade que é você se impor no mundo machista, no mundo assim que a mulher não pode ter serviço pesado, eles ficavam assim admirados com o que eles viam. Então lá, assim, eu sempre fui muito bem tratado, muito bem respeitado. Aqui, quando eu voltei para trabalhar aqui, em algumas propriedades eu senti esse machismo aflorar. Principalmente, assim, na minha chácara, assim, que a gente tinha, um dos peões, assim, ele não acreditava que eu conseguiria fazer uma coisa.
né? Até que nem eu conto sempre uma história para os alunos, que o meu primeiro parto na minha própria propriedade como médica veterinária, o terneiro não estava saindo, eu tive que abraçar o terneiro e jogar meu peso em cima do terneiro para nós dois cair no chão para mim conseguir tirar. A partir daquele dia ele olhou assim para mim e falou, até que você saiba para ser veterinária, né? Que ele falou assim, eu nunca imaginei que talvez você poderia tirar esse terneiro. Mas você usou da inteligência, né? Você sabia que você não teria força. O que você fez? Você lutou contra a gravidade, abraçou o terneiro e se jogou no chão com eles. Tirou, salvou o terneiro, a mãe e o filhote ficaram bem. E eu mostrei para eles também que não tem isso. Mas a gente sim sofre bastante preconceito. E muitas vezes eu falo assim, até não só dos peões, mas também de vários colegas. Né? Infelizmente, assim, tem muito homem, médico veterinário, que ainda se acha, por ser homem, que tem mais capacidade de lidar com grandes animais ou com alguma coisa assim. Né? E infelizmente ainda tem isso. Né? Chega um ponto que a gente tem que mostrar que não é, a medicina veterinária não é força, não é só a força. Não. Que nem eu falo, é inteligência. Hoje em dia tem tantas coisas assim que podem nos ajudar, né? Que nem eu falo assim, se você não consegue derrubar um animal, compre um tronco de contenção que vira, ou que faça alguma coisa, ou leve estagiário junto, ou até peça ajuda para os próprios peões, assim, que nem eu falo assim, tem que mostrar também que você não é um super-herói, você não é, né? Mas você tem que saber lidar com isso, enfrentar isso e falar para eles, viu? Se eu não consigo, quer me ajudar? Me ajude, né? Então, eu acho que é esse caminho, assim. E depois que eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a enfrentar eles também melhor, né? São coisas que, infelizmente, eu acho que ainda esse preconceito ainda tem muitas profissões. E eu acho que ainda vai demorar muito, porque vem de uma sociedade que já tem muito preconceito com muitas outras coisas. Então, quem sabe a próxima geração a nossa geração já é menos preconceituosa. E eu acredito que só vai melhorar com o decorrer dos anos, né? Mas é isso, muito obrigada, Patrícia. Nós gostaríamos de agradecer por essa conversa, por essa interação, por ter aceitado participar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Vou parabenizar vocês também pelo trabalho de vocês. Vocês sabem que eu sou uma fã de vocês, né? Desde o primeiro dia que vocês me contaram, que vocês estavam planejando, assim, eu fiquei bem feliz, assim, porque a gente precisa de gente que enfia a cara para fazer coisas novas, né? E trazer conhecimento para todas as pessoas. Então, eu achei bem legal a atitude de vocês. Já chamei vocês para virem conversar com os alunos meus, né? E, assim, eu agradeço por vocês estarem fazendo isso, ainda mais sendo mulheres, desbravando esse capítulo novo, assim, parabéns para vocês também. Muito obrigada! Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, Agropecuária Santo Antônio, com a sua localização na cidade de Guarapuava, Paraná, onde sua matriz está localizada no distrito do Guará, e 2 filiais, uma no distrito do Guaracá e uma no bairro São Cristóvão, na cidade de Guarapuava. Nela você encontra tudo o que seu pet precisa, desde alimentação, medicamentos, roupas e brinquedos. Você ainda pode pedir do conforto de sua casa, no WhatsApp 042 99951 7759. Você os encontra também no Instagram, Agropecuária Santo Antônio. Contamos com o apoio também da Ana Maria Dog Walker. Não tem tempo de sair com seu pet? Então deixe seu cãozinho passear com alguém que ama o que faz. Procure Ana Maria Dog Walker no Instagram. E o supermercado Unimax. Mais qualidade, mais praticidade e mais economia, fazendo sempre mais por você. Contando também com o serviço delivery via WhatsApp, no número 042 99941 0919. Lembrando você das nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, Facebook, Spotify e YouTube, como AgroVet Informa. Você encontra nossos podcasts no YouTube e no Spotify. Para receber notificações de novos episódios do podcast, é só se inscrever em nosso canal do YouTube e acionar o sininho de notificações.